DXD, Ressurreição Profana, Capítulo 1. O que restou de mim à noite em Quo era fria demais para julho. Não havia vento, mas as árvores tremiam. Não havia chuva, mas o solo estava úmido. Não havia vida, mas algo caminhava. Passos lentos, quase sem som, sem batimentos, sem respiração, sem destino. Era ele, Yuji Tadori, o cadáver ambulante. Acordei. Mas não sei se estou vivo. Yuji abriu os olhos pela primeira vez em um lugar esquecido, uma antiga igreja em ruínas, envolta por cinzas e cheiro de enxofre. Seu corpo estava quente, mas seu coração não batia. Ele se levantou sem dor, mas com um vazio profundo, como se faltasse algo que nunca teve. O espelho quebrado à sua frente mostrou um reflexo distorcido. Um garoto de cabelos castanhos, olhos negros com pupilas brancas brilhantes e uma máscara azul escura fundida à pele. E lágrimas. Lágrimas que escorriam, como veneno líquido. "Quem sou eu?" murmurou, sua voz rouca, grave e serena. Ecos do passado enquanto andava pelas ruínas da cidade. Visões estranhas cruzavam sua mente. Um campo escolar. Uma garota ruiva de olhos penetrantes. Um dragão carmesim rugindo em seu peito. Um grito por peitos. E uma risada boba. Mas Yuji não ria. Apenas tocava o peito, onde agora havia apenas um selo negro e pulsante. E sei, esse era o nome dele. Mas ele, não sou eu. Primeira noite Yuji vagava pelas ruas como um fantasma invisível. Ninguém o via. Ninguém o sentia. Até que ele chegou ao telhado da antiga academia Quo, onde algo dentro dele pulsou com força. Algo que dizia: "Você já esteve aqui." Morreu aqui. Ele se sentou na beira do telhado, observando os estudantes que sorriam, corriam e viviam. Uma lágrima escorreu. Uma gota caiu no chão e queimou o concreto como ácido demoníaco. "Isso não é normal", disse calmamente. Observado naquela mesma noite, duas figuras celestiais observavam das sombras. Azazel, o anjo caído com olhos de águia. Shemazai, o bibliotecário do inferno. "Não pode ser", disse Azazel. "Ele é o corpo de Seiyudo, mas não é ele. Ele não tem aura definida. Não é demônio, nem anjo, nem humano. Ele é tudo e nada. Eles decidem observar, mas não interferir." Ainda. Conflito silencioso quando Yuji se aproxima do parque onde costumava ficar Asa Argento. Uma horda de criaturas espirituais amaldiçoadas surge. Instintivamente, Yuji levanta a mão. "Por favor, não me obriguem." Mas eles atacam. Sem gritar, sem fúria, Yuji apenas pisca. E quando os olhos abrem, sua pupila gira como uma espiral invertida. O veneno de suas lágrimas explode em gás invisível, e todas as criaturas derretem silenciosamente. Yuji apenas fecha os olhos de novo, e diz: "Eu não queria lutar. Eu só queria entender por que estou aqui." Final do capítulo. Enquanto ele se afasta do local, uma garotinha assustada observa de longe. "Mamãe, quem é aquele moço com máscara?" A mãe, mesmo sem ver, sente um calafrio na espinha e diz: "Vamos embora. Agora." No alto de um prédio distante, Rias Gremory observa em silêncio, olhos arregalados. "Isso é impossível. Esse cheiro, esse chakra, essa dor no meu peito. Eu sei, mas não é." Capítulo 2. A rosa escarlate e o cadáver sem nome. A lua parecia mais baixa naquela noite, mais próxima, mais atenta, como se o céu quisesse observar o que aconteceria na cidade de Quo. Yuji Tadori andava em silêncio pela floresta atrás da academia. Mesmo sem saber para onde ir, seus pés o levavam até ela. "Você me conhece." Rias Gremory já o esperava. De pé, sob a luz de uma árvore iluminada por círculos mágicos, ela veste a seu uniforme da Quo, mas seus olhos estavam muito mais sérios que o normal. "Você é Issei?" perguntou, direto ao ponto, com a voz firme, mas com um leve tremor. Yuji não respondeu de imediato. Olhou para o chão, depois para ela. Seus olhos venenosos escorriam lentamente, sem dor, sem esforço. "Já me chamaram assim. Mas eu não me sinto como ele." "Então quem é você?" Ele respirou pela primeira vez em horas. "Yuji Tadori. Nunca ouvi esse nome. É porque eu nunca existi até agora."
A proposta de Rias deu um passo à frente. Seu poder mágico vibrava, não como ameaça, mas como escudo. Ela não queria lutar. Mas também não confiava. Então por que está aqui? Yuji hesitou por alguns segundos, então respondeu com sinceridade desarmante. Porque quando eu passei por aquele corredor da escola, eu vi uma garota de cabelos dourados sorrindo. E senti como se tivesse quebrado por dentro. Quem eu era? O que eu significava para essas pessoas? Eu quero entender o passado. Quero entender quem foi Seiyuu, e se ele era alguém bom. Rias respirou fundo. Seu olhar suavizou. Aqueles olhos envenenados não mentiam. Aquele rosto não desejava mal. Ela estendeu a mão. Então venha comigo. Eu vou te mostrar quem ele foi. O contrato ao tocar a mão de Rias, algo estranho aconteceu. Um pequeno selo mágico brilhou por um instante. Não um contrato de servo. Não um pacto demoníaco. Foi um vínculo de memória. Rias compartilhou com Yuji um fragmento da alma de Sei, imagens rápidas, distorcidas, mas cheias de sentimento. E Sei sorrindo ao lado de Ásia. Treinando com Kiba. Dormindo na perna de Akeno. Enfrentando dragões por amor. Morrendo com um grito por Rias-sama. Yuji cambaleou para trás, colocando a mão no peito. Isso doeu. Porque você não é ele, mas carrega os ecos dele. Rias se aproximou. Eu não quero que você seja o Sei. Mas se quiser andar ao meu lado, para entender o que ele foi, então você é bem-vindo como Yuji. Yuji olhou para ela. E pela primeira vez desde sua vida, sorriu de leve. Obrigado, senhorita Gremory. O problema começa na escuridão acima das nuvens. Azazel observava com binóculos celestiais. Isso é loucura. Rias está mesmo aceitando esse experimento profano ao lado dela. Mas a voz ao seu lado disse. Talvez ela esteja certa. Se ele lembrar quem foi, talvez ele recupere não só as memórias, mas a alma que se perdeu. Entretanto, algo do submundo também percebeu o novo vínculo. Um exército de anjos caídos renegados despertou uma profecia antiga. Aquele que carrega o nome de dois mundos, com olhos que choram veneno, será a chave para reabrir os portões de Gehenna. Eles querem Yuji. Não para destruí-lo, mas para usá-lo. Final do capítulo. Yuji agora reside na mansão Gremory, no quarto onde se costumava viver. Ele toca os objetos, as roupas, as memórias, mas sente que nada ali pertence a ele. Na sacada, ele olha para o céu e diz: espero que, onde quer que você esteja, e Sei, me perdoe por carregar sua forma. Eu não quero roubar sua vida. Eu só quero entendê-la. E do outro lado da noite, algo com 10 olhos o observava. Nos veremos em breve, Yuji Tadori, ou deveria te chamar de In, herdeiro do vazio. Capítulo 3. O corpo que não esquece. A alma que não lembra. Na mansão Gremory, o sol nascente era apenas um detalhe distante para Yuji. Ele não precisava dormir. Seu corpo estava morto. Mas sua alma, agora, lentamente, despertava. Início do treinamento. Logo cedo, ele foi levado para o campo de treinamento atrás da mansão. Rias estava com os braços cruzados. Ao lado dela estavam Kiba, com sua espada em mãos. Akeno, com seus raios sagrados ondulando nos dedos. E Ásia, olhando nervosa, mas com o coração aberto. Se vai ficar conosco, precisa aprender a lutar, disse Rias. Yuji olhou para as mãos. Eu não quero machucar ninguém. Akeno sorriu levemente, com aquele brilho provocador nos olhos. Então vai ter que aprender a se defender, sem destruir tudo. Primeira etapa. Corpo. Kiba foi o primeiro. Vamos ver como seu corpo reage. Me ataque. Yuji hesitou, depois correu. Seus movimentos eram suaves, quase silenciosos. Kiba se surpreendeu. Yuji não fazia barulho ao pisar. Nem liberava a aura. Era como lutar contra um espectro. Mas então Yuji errou um soco, e sua mão atravessou o chão, abrindo uma cratera de 3 metros com puro veneno escorrendo das veias. Kiba recuou. Isso não é força física, é algo maldito. Seu corpo é uma casca com o peso de uma maldição viva. Yuji recuou assustado, olhando para as próprias mãos. Isso não era para acontecer, me desculpem.
Rias, observando, anotava em silêncio. Ele não tem controle. A energia dentro dele não foi feita para coexistir. Segunda etapa. Espírito. Agora era a vez de Akeno. Ela lançou um raio de luz moderado, de teste. Yuji tentou levantar o braço para se proteger. O raio atingiu, e atravessou seu corpo como se fosse fumaça. Que? Akeno arregalou os olhos. Você é intangível. Yuji olhou o próprio braço. Não havia marcas. Nenhum dano. Eu não tenho um sistema espiritual tradicional. É como se minha alma estivesse do outro lado, respondendo com atraso. Akeno sorriu de novo. Interessante. Então talvez você possa escapar de selos ou prisões espirituais. Mas Yuji caiu de joelhos. Mas eu sinto tudo depois. A dor chega atrasada. Ele não é imortal, pensou Rias. Apenas fora de sincronia com o mundo. Terceira etapa. Emoção. Ásia se aproximou. Eu posso tentar curá-lo. Yuji hesitou, mas estendeu a mão. Quando Ásia tocou, algo explodiu. Uma memória invadiu Yuji, e sei sorrindo para ela. Chamando-a de minha cura do coração. Yuji se afastou, tremendo. Isso não é meu. Essas memórias, elas me machucam. Ásia começou a chorar. Mas, se você é parte dele, por favor, não lute sozinho. Despertar. O sopro das duas almas. Naquela noite, após o treinamento, Yuji se isolou no topo da mansão. Ele abriu a palma da mão. Lá dentro, uma marca em espiral brilhava, metade branca, metade negra. Ele sussurrou para si mesmo. Eu sou a cicatriz de um herói. Mas também o início de algo novo. Então fechou os olhos, e pela primeira vez, tentou ouvir as duas energias dentro de si. O sangue de Lúcifer pulsava como fogo antigo. A alma do rei dos anjos caídos sussurrava fórmulas, nomes, sabedoria infinita. Yuji se concentrou, canalizou ambas. E no céu, uma lança negra com centro dourado surgiu em sua mão, feita de puro pensamento e energia. A lança tremia, viva. Ele deu nome a ela, Remorso Divino. Final do capítulo. Na escuridão, alguém assistia. Um servo exilado de Cocabiel, vendo tudo. Ele aprendeu rápido demais. Isso é um problema. Ele ativa um círculo de comunicação. Avisem o inferno. O cadáver despertou. E o capítulo termina com Yuji segurando a lança, sussurrando. Se eu vou ser odiado por viver no lugar de outro, então que pelo menos eu lute para entender por quê. Capítulo 4. O dom do cadáver. Forma humana. Futebol infernal. A noite anterior havia sido silenciosa. Mas dentro do quarto de Yuji, o caos era absoluto. Ele olhava para o espelho. A máscara azul escura que cobria metade de seu rosto começava a trincar. Eu estou mudando as duas energias dentro dele. A do rei dos anjos caídos e o sangue de Lúcifer começavam a estabilizar por um instante. E assim, com um estalo seco, a máscara rachou em linha reta, caindo aos poucos. Quando a poeira da energia amaldiçoada baixou, Yuji se viu pela primeira vez em forma quase humana. Nova forma. O corpo que dança na queda. Yuji agora parecia humano, mas incompleto. Seus músculos eram definidos, mas não exagerados. Os braços e pernas eram alongados, dando a ele uma aparência entre um atleta e um morto-vivo dançante. Sua pele pálida parecia viva, mas seus movimentos eram erráticos, como se ele estivesse sempre à beira de cair. Quando andava, seus passos pareciam deslizar, os ombros caíam para o lado, o tronco balançava como se fosse desabar. Mas então ele parava, e em um único movimento. Pum, um chute, uma esquiva, um giro. Rápido. Preciso. Letal. Era como se estivesse dançando com a gravidade, sempre fora de equilíbrio, e por isso, impossível de prever. A partida da ressurreição. Mais tarde, Rias foi surpreendida com um convite incomum. Yuji quer jogar futebol com os alunos do colégio no campo da Ko. Os estudantes murmuravam. Quem é esse cara esquisito? Ele anda torto, parece um bêbado. Mas, ele tá no time da Rias. Yuji vestia o uniforme número 00. O moletom amarrado na cintura, e os olhos ainda ocultos pela sombra da máscara quebrada. A bola rolou. E no primeiro toque, todos pararam.
Yuji pegou a bola com um movimento feio, torto, como se fosse cair de cara no chão. Mas no segundo, ele girou, deslizou, e chutou de costas com o calcanhar. Gol! Isso foi um acidente! Gritou um jogador. Não, disse Kiba, observando, ele sabe exatamente o que está fazendo. Estilo Lorenzo no segundo tempo, o time de Yuji estava perdendo. Mesmo assim, Yuji ria. E no último minuto, ele faz um drible demoníaco, tropeça, cai, rola, levanta girando, e chuta uma bola no ângulo com tanta força que a rede rasga. O time perde por 3-2. Mas Yuji sorri, andando com os ombros caídos e o pescoço torto como um fantasma animado. Levanta a cabeça, olha para o céu e diz em voz alta: essa bola foi o meu presente. Essa partida foi do caralho. Todos ficam em silêncio. Yuji aponta para o chute que rasgou a rede. Aquele chute ali vale 100 bilhões. É o tipo de jogada que faria até o Dom Lorenzo vender a alma por um replay. Os jogadores olham entre si, confusos. Rias, assistindo de longe, apenas ri pela primeira vez em dias. Ele está se tornando ele mesmo. Final do capítulo. Alvo confirmado na escuridão, o servo exilado de Kokabiel termina de assistir a partida através de um selo de observação. Ele fecha o livro negro em mãos e diz: ele dominou o corpo. Quebrou a máscara. Está aprendendo a viver. Um segundo ser, coberto por correntes, pergunta: o que fazemos agora? E ele responde, com um sorriso demoníaco: enviem os 3 caçadores de almas. Quero ver se o cadáver sabe dançar com a morte de verdade. Capítulo 5. A redenção da lâmina negra. A chuva caía como agulha sobre Kuo. No centro de um círculo mágico corrompido, Yuji Itadori permanecia em pé, com a cabeça baixa e o corpo envolto em névoa venenosa. Ao redor dele, os 3 caçadores de almas, enviados por Kokabiel, já estavam caídos. Silêncio. As gotas de chuva caíam no chão envenenado e sibilavam, como se o mundo tentasse respirar após tamanha fúria. Yuji, ofegante, murmurava: eu não queria matar, mas vocês vieram para pagar algo que nem sei se mereço existir. Um a um, os servos caem. O primeiro servo, Eshkor, o devorador de luz, foi desintegrado pelo chute giratório de Yuji, que colidiu com seu crânio e liberou uma onda de energia amaldiçoada. Um chute que parecia um tropeço, mas foi cirúrgico como uma dança mortal. O segundo, Arba, a tecelã de gritos, tentou aprisionar Yuji num pesadelo eterno. Mas ele respondeu com uma palavra sussurrada, vinda da essência do rei caído: luz silenciosa. A maldição voltou contra ela. Ela sumiu em lágrimas. O terceiro, Hawkel, o que já foi humano, caiu de joelhos antes mesmo do combate, chorando ao ver os olhos de Yuji. Ele é o cadáver com alma. Ele é a ponte entre mundos. Yuji apenas tocou sua testa, e o deixou dormir para sempre. A anja caída. Mas então, do céu, desceu ela. Rainari. A assassina. Aquela que matou Issei Oudou. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço. Suas asas, feridas. Mas ela ainda voava com orgulho. Yuji ficou em silêncio. Ela também. Por um instante, o passado e o presente se sobrepuseram. Foi você, Yuji sussurrou. Rainari pousou com cautela, mas não atacou. E mesmo assim você não me ataca primeiro. Por quê? Yuji fechou os olhos. Porque eu não sou mais ele. E talvez você também não seja mais quem era. A escolha. Rainari caiu de joelhos, quebrada. Depois que Kokabiel me usou, depois que eu matei você, eu nunca dormi em paz. Por que está aqui? Porque, quando você voltou, o céu inteiro estremeceu. E eu senti algo, arrependimento. Vontade de proteger. Yuji se aproximou, devagar. Ela chorava, pela primeira vez. Yuji estendeu a mão, sem palavras, sem exigências, apenas perdão silencioso. Rainari segurou a mão dele, e disse: me deixe fazer por você o que não fiz por Issei. Me deixe ser sua espada. Seu corpo. Sua serva. Ou sua companheira. Se você permitir. Yuji não disse nada. Apenas puxou-a para perto, encostando a testa na dela. E ali, sob a chuva, o veneno que escorria dos olhos dele caiu sobre a pele dela.
E ela sorriu, pois não doía mais. Era caloroso. Companheira sombria desde então, Rainari passou a viver ao lado de Yuji. Ela o ajudava nos treinos. O curava quando ele desabava. Cuidava do seu corpo como se fosse um templo quebrado que ela jurou reconstruir. Em noites silenciosas, quando Yuji caía no sono, Rainari se aproximava suavemente, tocando-o com carinho e devoção. Ela o mantinha sempre pronto, no corpo e no espírito, para a batalha. Para o toque. Para ela. Mas, isso era segredo deles. Mesmo Rias não ousava comentar. Final do capítulo. Na sala do trono do submundo, Kokabiel recebe a notícia. Os caçadores estão mortos. E Rainari o traiu. Ele se levanta devagar, olhos brilhando com raiva pura. Então esse cadáver se tornou rei de uma alma caída. Muito bem, a próxima vez que o encontrarmos, não enviaremos caçadores. Eu mesmo irei. E enquanto isso, na varanda da mansão, Yuji e Rainari observam o céu. Ela repousa no ombro dele. E Yuji apenas murmura. Obrigado por não ter me matado, de novo. Rainari sorri. Dessa vez. Eu quero te ver viver até o fim. Capítulo 6. O corpo que não quebra, a vontade que nunca morre. A terra tremia. Kokabiel desceu dos céus como um cometa negro, abrindo a crosta da realidade com suas asas de destruição. Rainari caiu de joelhos ao sentir a pressão. Ele veio. Ele mesmo, murmurou Akeno, assustada. Yuji, você não está pronto. Mas Yuji, no topo da colina, apenas fechou os olhos e caminhou. Seus movimentos zumbis, tortos, caídos, precisos. Não importa. Mesmo que meu corpo quebre. Eu vou fazer esse monstro pagar. O início da batalha. Kokabiel sorriu ao vê-lo. Olhe só, o brinquedo amaldiçoado criado por acidente. Eu deveria ter esmagado seu cadáver logo após matar o Issei. Yuji levantou a cabeça. Você me deu essa existência. Agora, eu vou devolvê-la para você, em pedaços. Kokabiel atacou. O primeiro soco destruiu parte do tórax de Yuji. O segundo esmagou o ombro esquerdo. O terceiro jogou contra a pedra, e a pedra virou pó. Mas Yuji levantava, sem gritar, sem pedir socorro. A cada golpe, mais torto ele ficava. O maxilar pendia para o lado, as costelas saíam da pele, os olhos escorriam sangue e veneno. Mas ele ainda dançava. A vontade imortal. Kokabiel, impaciente, gritou. Fique no chão. Você não é um herói. Yuji, com a mandíbula quebrada, respondeu baixo. Eu não sou um herói. Sou só o erro que se recusou a ser apagado. E então, em meio à própria destruição, ele invocou sua arma, remorso divino, a lança de energia amaldiçoada e sagrada. Ela caiu do céu como um raio invertido. Yuji a agarrou com o que restava dos braços. E mesmo com a coluna quase dobrada, ele começou a girar. A morte brutal de Kokabiel. Yuji se moveu como um fantasma dançante, tropeçando, cambaleando, mas impossível de ler. Kokabiel tentou pará-lo, mas os golpes de Yuji vinham de ângulos errados, de posições impossíveis. Até que ele cravou o remorso divino no peito de Kokabiel. Isso é por mim. Por Issei. Por Rainari. E então, girou a lança dentro do peito do inimigo. Um barulho de carne, metal e energia rasgando a alma. Kokabiel gritou, não de dor, mas de pavor. Yuji o ergueu, mesmo quebrado, e disse. Você criou um erro. Agora o erro te apagou. E com um último suspiro, desintegrou o anjo caído, deixando apenas pó prateado no vento. Após a luta, Yuji caiu de joelhos. Seus ossos estavam quebrados em quase todo o corpo. Ele não falava, não respirava, mas ainda estava vivo. Rainari correu até ele. Você fez isso. Mas seu corpo, meu Deus, seu corpo. Yuji, com esforço extremo, sorriu torto. Ainda dá para dançar, se for devagar, e então desmaiou nos braços dela. Final do capítulo. Enquanto os membros da Casa Gremory se aproximavam, a Ásia já preparava seu poder de cura. Mas ninguém, nem mesmo ela, sabia como curar um cadáver que se recusa a morrer. E lá, nos confins do submundo, um novo inimigo observava. Kokabiel caiu.
Mas aquele que nasceu da colisão, o cadáver angolante interessante capítulo 7, o cadáver que aprendeu a respirar Yuji estava deitado. Seu corpo não se mexia. Mas ele ouvia, sentia, e, pela primeira vez em muito tempo, sonhava. Entre a vida e o vazio nos sonhos, ele via imagens do passado. Um garoto sorrindo. Uma garota de cabelos dourados. Uma voz gritando Rie-sama. Com orgulho. E então, a luz. A dor. A morte. Quando acordou, o quarto estava escuro, iluminado apenas por uma vela. Rainari estava sentada ao lado da cama, com as mãos segurando as dele. Ela tinha olheiras. Estava com o cabelo solto, caída de sono, mas não dormia. Quando viu que Yuji abriu os olhos, ela chorou. Você voltou. Yuji tentou falar, mas a mandíbula ainda estava sendo regenerada. Ele apenas a encarou. E com a voz mais frágil que já ouvira, ela disse: Você devia me odiar. Mas mesmo assim, você me perdoou. E agora eu quero contar tudo. A verdade de Rainari. Rainari revelou algo que nem Azazel sabia. No dia em que matou Issei Odo, ela já estava sendo manipulada por Kokabiel. Mas, não foi só a morte que ele queria. Quando Rainari retornou ao local do corpo para destruí-lo, algo dentro dela a impediu. Eu não sabia explicar, mas meus olhos não choravam por raiva. Choravam por arrependimento. Ela deixou cair, de propósito, uma ampola com resquício do sangue de Lúcifer. E outro frasco, que ela roubou da biblioteca de Azazel, com códigos do rei caído. No fundo, eu esperava que algo, ou alguém, renascesse dali. E renasceu. Você hoje a escutava em silêncio. Então, finalmente, mexeu os dedos. Rainari segurou a mão dele com força. Mesmo que você nunca me ame de volta. Mesmo que seu corpo nunca se recupere. Eu juro. Vou carregar o peso que te dei. Até o fim. O afeto do silêncio nos dias seguintes, Rainari cuidou de Yuji como se cuidasse de uma flor quebrada no campo de guerra. Trocava os curativos. Dormia ao lado dele. Sussurrava histórias antigas em seu ouvido para que ele não se sentisse sozinho. Ásia tentava curá-lo com todo o poder que tinha. Mas o corpo de Yuji não reagia como o de um ser comum. Ele se regenerava do próprio veneno, como se o sofrimento fizesse parte da cura. Um novo batimento certa noite, Rainari acordou com um som estranho. Colocou a mão no peito de Yuji. Tum, 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 tum. Ela arregalou os olhos. Vê, você está com batimentos. Yuji abriu lentamente os olhos, sem máscara, sem escudo. Rainari. Eu estou vivo. Ela sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Está começando a nascer de verdade. Yuji, pela primeira vez, segurou o rosto dela com força. Não com violência, mas como quem segura algo sagrado. Me ajuda a descobrir o que significa viver. Final do capítulo. No corredor escuro, Rias observa, sem ser vista. Ele não é mais Issei. Mas ele está se tornando algo, talvez melhor. Ela sorri. E ao longe, no céu invertido do inferno, uma nova ameaça desperta. O cadáver aprendeu a amar. Então agora vamos mostrar a ele o que é perder. De novo capítulo 8, Blue Lock. Inferno infinito. O céu não existia naquele lugar. Tudo era um coliseu gigantesco, preso entre as dimensões da guerra, da ganância e da glória. Chamavam-no de Blue Lock. Inferno infinito sem times. 1000 jogadores. 100 raças diferentes. Todos lutando por apenas uma coisa. A bola dourada do inferno, a alma do craque supremo. O cadáver no campo. Yuji foi jogado no campo sem entender como foi parar ali. Mas ao seu redor, todos já sabiam quem ele era. Esse é o cadáver dançante. Aquele que matou Kokabiel. O monstro que dribla como se estivesse quebrado. Todos os olhos estavam nele. Inclusive, os de um anjo caído com um terno dourado, óculos escuros, um colar com cifrões e um sorriso arrogante. Dom Lorenzo. Ele segurava uma bola preta com enfeites de ouro. Seus passos deixavam moedas caírem no chão. Se esse cara quer jogar, então vamos dar um espetáculo, meu chapa. O início do jogo. O time de Yuji era formado por outros rejeitados do mundo dos vivos. Um goleiro dragão esquelético.
Um atacante centauro cego que chutava por instinto. Um lateral anjo com asas queimadas. E ele, Yuji Itadori, camisa 0. Dom Lorenzo sorriu ao ver o time dele. Jogadores de elite, todos comprados com almas, grana e promessas de eternidade, mas nenhum deles vale mais que meu chute. A partida começou. E o futebol do inferno era diferente. O campo mudava de forma, as traves se moviam, e cada gol queimava parte da alma dos perdedores. A dança da morte. Yuji jogava como se estivesse caindo a todo momento. Mas era só a ilusão. Seu corpo se movia em desequilíbrio controlado, enganando até os demônios com olhos místicos. Ele chutava de costas, dava passes com os ombros, e num momento, gira no ar, tropeça e aplica um chute cruzado com o calcanhar, que rasga o campo em fogo púrpura. Gol! As raças olhavam em choque. Ele não joga bonito, nem joga feio. Ele joga como se a vida estivesse presa naquela bola. O duelo final. Yuji vs Dom Lorenzo últimos minutos. O placar estava 2-2. Yuji caminhava torto, com um moletom encharcado de suor amaldiçoado. Dom Lorenzo limpava os óculos e ria. Essa partida é um luxo. Mas vou te falar, se você marcar agora, te dou um cheque celestial em branco. Yuji sorriu com os dentes rachados. Eu não jogo por dinheiro. Dom Lorenzo deu o primeiro bote. Mas Yuji não correu. Ele caiu. De propósito. E no chão, girando como uma marionete solta, chutou a bola no ar, rebateu na trave, pegou o rebote no peito e chutou com o calcanhar invertido direto no ângulo. Gol! Silêncio. As arquibancadas dos mortos gritaram. Demônios, dragões, espectros e deuses gritavam o nome de Yuji. Yuji. Cadáver dançante. O campeão da impossibilidade. O reconhecimento. Dom Lorenzo ajeita os óculos, a bola dourada em mãos. Ele olha para Yuji com um sorriso, respeitoso. Esse cara, esse maldito dançante merece o título. Dom Lorenzo joga a bola para Yuji e diz. Essa partida foi do caralho. Esse chute vale 100 bilhões. E esse cara? Ele merece o que o inferno tem de melhor. Dinheiro infinito e respeito eterno. E todo o Coliseu grita junto. Cadáver campeão. Final do capítulo. Yuji, suado, cansado, e com o corpo latejando, segura a bola dourada. Rainari o observa dos portais dimensionais, com um sorriso orgulhoso. Yuji pensa, eu não fui criado para viver. Mas se continuar assim, posso até aprender a sorrir no fim de cada jogo. Perfeito! Vamos então com o capítulo 9 de DXD. Ressurreição profana, onde o cadáver dançante Yuji Itadori decide dar o próximo passo em sua evolução. Pedir um treinamento diretamente ao excêntrico e lendário Dom Lorenzo, o anjo caído do dinheiro, do estilo e do desequilíbrio técnico. Essa será uma mistura insana de treinamento físico, psicológico, espiritual e até financeiro, pois, com Dom Lorenzo, cada movimento custa caro, e cada erro, mais ainda. Capítulo 9, o preço da perfeição. Treinamento com Dom Lorenzo. Após o torneio do Blue Lock do Inferno Infinito, Yuji foi coroado campeão. Mas ele sabia, ganhar não era o suficiente, ele queria dominar. Em silêncio, sob as luzes púrpuras do Coliseu quebrado, ele se aproximou de Dom Lorenzo, que contava barras de ouro com fones de ouvido e uma camisa aberta com cifrões brilhantes. Yuji tirou um moletom, ajoelhou-se no campo e disse: me treina. Lorenzo parou. Levantou uma sobrancelha, mordeu um chiclete celestial sabor trapaça. Treinar você? Garoto, eu só treino gente que vale mais que o salário do mundo inteiro. Yuji ergueu a cabeça. Então, me diga o preço. A regra de Lorenzo. Dom Lorenzo estalou os dedos e o céu se partiu. Um novo campo nasceu, flutuando sobre pilhas de moedas, contratos e apostas antigas. Aqui é onde eu treino as almas que querem jogar como deuses. Mas cada chute que você der, vai custar algo seu. Yuji sentiu. Se perder o controle da bola, perde um osso. Se errar o gol, perde uma memória. E se me irritar, perde um amigo. Yuji se levantou lentamente, olhos negros e pupilas brancas. Então vou pagar com tudo. Fase 1.
Técnica do desconforto. Lourenço chutava bolas em Yuji com velocidades absurdas, ângulos impossíveis, e ele tinha que controlar a bola, sem encostar no chão. Driblar enquanto corria com pesos de alma nas pernas. E fingir que sorria a cada vez que caía. Yuji caiu 198 vezes em 10 minutos. Cada queda, Lourenço anotava numa planilha mágica. Seu prejuízo até agora? 198.000 almas espirituais. Mas, você ainda respira. Gosto disso. Fase 2. A psicologia do caos. Lourenço fez Yuji jogar contra projeções mentais dos que ele mais amava e dos que ele mais odiava. Contra Rias, ele hesitava. Contra Cocabiel, ele perdia o foco. Contra uma projeção de Issei, ele travava. Lourenço gritava. O campo é guerra, garoto. Sentimento não marca gol. Yuji caiu de joelhos. Mas então se lembrou de Rainari chorando por ele. E se levantou. Eu posso sentir, e ainda vencer. Ele chutou a bola. E destruiu todas as ilusões de uma vez. Fase final. 1v1 com Dom Lourenço agora, o treino final. Um campo cercado de cifras flutuantes, dinheiro caindo como chuva. Lourenço girava, ria, zombava. Yuji tropeçava. Mas dançava. E então, num movimento final, Yuji escorregou de costas, girou com o ombro, fingiu um colapso. E chutou a bola com o joelho, fazendo ela dar 2 giros no ar e entrar no gol. Dom Lourenço caiu sentado, rindo. Esse chute vale um país. Você é um monstro, moleque. E quer saber? Ele tirou os óculos escuros. A partir de hoje, você é meu herdeiro técnico. Final do capítulo. Dom Lourenço colocou uma medalha feita de ouro e sangue no pescoço de Yuji. Você vai dominar qualquer campo. Mas lembre-se, estilo é quando a dor parece arte. Yuji sorriu, respirando fundo. Agora ele não era mais apenas o cadáver dançante. Era o cadáver com valor de mercado infinito. Capítulo 10. Quando o amor respira entre as cicatrizes, a lua prateada brilhava sobre os campos secretos da mansão Gremory. Tudo estava em silêncio, exceto pelo som do vento e o coração de Yuji, que batia pela segunda vez desde que foi trazido de volta à existência. Ele estava sentado ao lado do lago, com os pés na água, olhando o reflexo distorcido da própria alma. Rainari se aproximou, sem asas, sem armadura, sem máscaras. Apenas ela. Pensei que você estivesse treinando, disse ela. Yuji sorriu de leve. Pela primeira vez, acho que não preciso. Ela sentou ao lado dele. Silêncio confortável. 2 seres que já haviam sido mortos, que haviam se matado, mas que agora viviam. O beijo do perdão. Rainari encostou a cabeça no ombro dele. Eu te vi ser esmagado. Te vi sangrar por todos. E mesmo assim, você sorriu. Você não é mais um monstro. Yuji virou o rosto para ela, devagar. Nem você. Por um momento, o mundo parou. As estrelas pareceram prender a respiração. E então, os lábios se tocaram. Foi gentil, sem pressa, como se os dois estivessem se curando um ao outro com um toque. Um beijo que dizia: você ainda pode amar, você ainda pode ser amado. A entrega, censurada com poesia, o beijo se aprofundou. Rainari acariciava o rosto dele com as mãos suaves, e Yuji segurava a cintura dela com carinho e respeito. Eles se deitaram sobre a relva sob a lua. Palavras deixaram de ser necessárias. Somente o som da respiração entrecortada e dos corações se sincronizando. Ela sussurrou: hoje, não há culpa. Só nós dois. E então o mundo desapareceu. Ali, entre sussurros, toques e suspiros contidos. Fizeram amor. Mas não como guerreiros. Não como monstros. Como 2 metades que finalmente se encontraram. O silêncio depois da tempestade. Mais tarde, deitados lado a lado, Yuji olhou para o céu e disse: não sei quanto tempo ainda tenho. Mas se acabar amanhã, esse momento já valeu a eternidade. Rainari apertou a mão dele. Eu jurei te acompanhar até o fim. Seja o amanhã, ou o fim dos mundos. Final do capítulo. Nas sombras, alguém observava. Um ser encapuzado, com olhos de 2 cores, sussurrou. O cadáver sentiu amor. Hora de testar se ele também consegue. Perder.
Capítulo final. O nome que volta a sorrir. O mundo estava em paz. Não havia guerra, nem batalhas, nem gritos. Apenas o som do vento passando entre árvores douradas. Yuji Itadori andava sozinho entre os campos do submundo calmo, com o coração inquieto. Porque, mesmo com tudo, ainda me sinto incompleto. Então, uma luz suave desceu dos céus, e dele saiu uma silhueta familiar. E Seiyuu. Ele não falava, apenas sorria, e estendeu a mão. Yuji também estendeu a dele. Quando as mãos se tocaram, o tempo colapsou, o corpo se manteve, mas as almas se tornaram uma só. Fusão, Yuji e Seidores, memórias, traumas. Tudo se alinhou. Agora Yuji lembrava quem ele foi, quem ele se tornou, e o que a dor lhe ensinou. E então, a voz ecoou em sua mente. Você não é Yuji, nem é só Issei. Você é o equilíbrio, o que renasceu, para viver o que antes nunca pôde. Uma nova vida. A visão muda. Agora ele está em um lugar ensolarado. Uma casa simples, de madeira, pássaros cantando. Rainari está sentada num balanço da varanda, lendo um livro, o cabelo ao vento, sorrindo. E ao lado dela, um garotinho com olhos dourados e cabelos castanhos, correndo com uma bola nos pés. Papai. Papai. Olha o chute. Yuji sorri. Esse foi melhor que o do Dom Lourenço. Rainari ri. Já tá começando a provocar o menino. Yuji se aproxima, abraça os dois, e fecha os olhos. Pela primeira vez. O peito não dói, os olhos não choram veneno, e o silêncio não assusta. Epílogo. A promessa. Na parede da casa, há um quadro. Nele, uma foto. Yuji e Rainari se beijando sob a lua, o filho nos braços deles. E abaixo da foto, uma frase. O que nasceu da morte, escolheu viver. Fim de DXD. Ressurreição profana. Yuji Itadori, outrora cadáver, guerreiro, e maldição viva, agora é apenas um homem. Com a alma de Sei, com o amor de Rainari, e com uma nova geração nos braços. E assim, aquele que dançou com a morte, finalmente aprendeu a descansar.